webcam, Rafael, falta o webcam. Sim? Ok? Rafael, seu webcam. Liguei aqui. Ah, peraí, deixa eu colocar. Aí. Então, pronto. Então vamos começar. Ok, é bom. Então, Ok. boa tarde a todos. Estamos iniciando nosso quinto debate do ciclo de debates de 2016 da Rede Cariniana com um tema sobre a digitalização. O título de hoje desse debate é Os Três Passos da Digitalização. O nosso apresentador hoje será o Rafael Kobe Dias. Ele é bibliotecário, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina e tem experiência na área de digitalização. Ele tem certificação também para isso, supervisionou alguns projetos e trabalha também conosco aqui na Cariniana como representante da região sul pela Cariniana. Sim? Agora ele também está trabalhando no grupo educacional Uninter. Uniter. E ele, agora também ele faz trabalho, né, na parte de gerenciamento de obras raras, de digitalização de obras raras. Então vamos deixar a Rafael falar, como os outros dias, ele tem 30 minutos para nos contar sua opinião, sua visão da digitalização e depois entramos para as perguntas e os debates, ok? Pronto, então pode começar, Rafael? Bom, o último debate, o professor João, né? Ele deu uma, ele, enfim, ele falou da experiência dele, né? E eu achei que as perguntas que apareceram, eram mais assim sobre questões técnicas, né? Então eu conversei com o Miguel e achei interessante eu falar um pouco do processo, né? Digitalização mesmo, o beabá para quem quer começar, para quem está começando a fazer digitalização na sua biblioteca. Então eu vou nesse caminho. Eu divido a digitalização em três passos: pré-digitalização, digitalização e pós-digitalização. Por quê? Muita gente acha que a captura da imagem é o principal e não é necessariamente, ele faz parte do processo. Tem alguns outros questões que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que perceber antes de começar o processo de digitalização. A pré-digitalização, né, a gente tem que se perguntar, né, o que eu vejo nas instituições, né, qual eu já trabalhei, são sempre essas duas situações, né? É você, ou o pessoal contrata, né, uma empresa e ele contrata uma empresa para fazer a licitação, né, faz uma licitação, contrata a empresa e essa empresa vem fazer a digitalização, ou eles optam por fazer mesmo a digitalização, né? Compram um scanner, enfim, e vamos fazer a gente mesmo fazer essa digitalização. Mas para isso é interessante que a biblioteca ela consiga saber o que ela tem no acervo dela, né? Deixa eu passar aqui. O inventário da coleção. O inventário da coleção é muito importante para que a gente comece a fazer a digitalização na biblioteca, né? Bom, até acho que essa pergunta foi feita no último debate, qual scanner usar, né? Eu não tenho como responder essa pergunta se eu não souber muito bem o que eu tenho que digitalizar, né? E, e aí, e não só bom, eu posso falar primeiro dos formatos, né? Essa imagem aí, ela é uma tese, né? E esse mapa estava dentro da tese, né? Esse mapa é um A5. Se você não tiver o scanner apropriado, você não vai conseguir é, digitalizar isso aqui. Além disso, você tem que saber outras coisas. Por exemplo, qual é o estado do meu acervo? Tá sujo, não tá, né? Tem clips lá dentro, tem grampo, isso faz diferença no scanner também. Isso faz com que seja difícil, né, o processo de digitalização, né? Uma opção que algumas empresas usam também, algumas instituições usam, é alugar o scanner, né? O scanner é muito caro, nem sempre é possível comprar um scanner. Você tem a opção de alugar esse scanner.
Mas para você fazer isso, você tem que saber muito bem o que você vai digitalizar, você tem que ter uma noção da quantidade de páginas. As empresas elas trabalham sempre com a quantidade de páginas, elas cobram por página, né? Então, se você vai alugar um scanner, você tem que saber exatamente o que deve ser digitalizado, né? E muita coisa não é digitalizada. Muitas vezes a gente vai ao inventário, né, faz o inventário e percebe que algumas coisas não podem ser digitalizadas, por exemplo, né? Então, a gente tem que saber muito bem a quantidade mesmo, verificar. Essa parte demora, essa parte é uma parte demorada, é um processo que tem que ser feito com calma, o bibliotecário tem que estar perto, o pessoal da biblioteca tem que participar para ver realmente o que vai ou não ser digitalizado. Vamos ver aqui. Opa. Né, preparo técnico, né? Eu vou contar uma experiência aqui. Em algumas situações, quando eu fiz a digitalização lá na Federal de Santa Catarina, lá foi possível cortar as teses de dissertações, porque eles tinham uma cópia. Então foi pego uma das obras e foi cortada, né? Depois eu não sei se eles descartaram ou mantiveram e arrumaram, mas a gente cortou, né? E digitalizou ela com um scanner de produção. Isso facilitou muito, né? No entanto, não dá para fazer uma. Normalmente o pessoal que trabalha com isso, que as empresas que são chamadas, elas fazem a seguinte conta. Bom, tem tantas páginas. Então meu scanner digitaliza, né? Faz a digitalização de tantas páginas por minuto. Então eu tenho mais ou menos aqui uma conta, eu consigo saber quando vai terminar. Só que não é assim, porque o material era diferente. O material, por exemplo, tinha parte lá que estava muito suja, né? Tinha algumas teses mais antigas que estavam muito sujas. E o scanner ele não consegue, ele não passa, né? Ele trava toda hora, você cria um grande problema no scanner, pode até estragar o scanner. Então isso também tem que ser visto. Outra questão tinha muita coisa rabiscada, né? Por exemplo, alguns alunos, né? Alguns, enfim, doutores e mestres, né? Mandaram a dissertação, a tese, rabiscada pelo orientador, né? Enfim, então talvez não quiseram imprimir novamente, sei lá, e estava nessa situação, né? Então aí a biblioteca teve que decidir o que fazer, apagar, não apagar. Só que quando você está no meio do processo, quando você já contratou a empresa, né, fica difícil. Então você tem que saber, você tem que ter toda essa informação antes, até para poder dividir. Por exemplo, vou ter que contratar uma empresa para fazer a higienização primeiro? Sim, não, né? Eu tenho que saber isso, né? Até depois a conversão no final, que é a pós-digitalização, que eu vou falar ainda, eu tenho que saber todos os passos, eu tenho que ter muito claro para mim, para que eu não perca dinheiro mesmo, para que eu não e mesmo quando a instituição resolve fazer por ela mesma, ela também tem que saber se ela vai ter condição, se ela vai ter o scanner apropriado para isso. Aqui é a questão da higienização. A higienização consiste em eliminar rabiscos, insetos, post-its, fitilhos, grampos, etc., né? Aquilo que não pertence ao original. Isso é importante fazer. Isso não dá para fazer depois que começa a digitalização, né? Você realmente realmente é complicado. Então, essa higienização é importante fazer. Claro que existem níveis de higienização, né? Quando você está trabalhando com obras raras é diferente, né? Aí não foi uma higienização desse nível, mas teve que ser aberto, teve que ser retirado as folhas. A gente abria, né, a dissertação, é, tirava folha por folha, descolava ela, porque isso também podia passar duas folhas junto. Então, assim, isso é um problema quando você está já no processo de digitalização, que acaba sendo rápido, né? Acaba sendo uma produção. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então, tem que ter essa parte da higienização. Digitalização, né? Agora nós podemos entrar, claro que até depois a gente pode voltar essa parte, eu estou pensando em fazer até um checklist sobre isso, né? É, quais são os pontos, né, da pré-digitalização, que eu volto a dizer que é muito importante, né? Então agora eu vou falar da digitalização em si, que são os tipos de scanner.
Isso acho que até foi perguntado, tipo, qual scanner comprar, etc. Teve uma situação em que me perguntaram sobre scanner e mandaram uma configuração para mim e disseram, eu comprei esse scanner, eu queria saber com você se é um bom scanner, né? E eu vi a configuração, era muito bom, daí eu perguntei, tá, mas o que que você vai digitalizar, né? E a pessoa falou, vou digitalizar tal documento, né? E ela tinha comprado um scanner que era para outro tipo de documento. O scanner era bom, só que ele não ia dar conta, era um scanner caro, bem caro. Então, assim, antes de fazer a compra do scanner, você tem que saber qual tipo de scanner eu preciso na instituição, né? Aqui eu vou dar alguns exemplos. Aqui é um scanner de mesa, que é um dos mais conhecidos, né? Ali está o local o livro, se tem o encaixe do livro, é um scanner um pouquinho melhor, né? Ele deve custar hoje na faixa de 3, 4 mil reais um scanner desse, né? Serve para digitalizar livros. Qual o problema desse scanner? Não é um scanner para obras raras. Você não vai poder colocar uma obra rara ali e ficar digitalizando página por página. Ele vai destruir, né, o livro. Então, esse scanner seria para fazer um processo de digitalização, por exemplo, da tese de dissertação, daria para fazer com esse scanner. Claro que ficaria bem mais lento, né? Se eu não pudesse, se eu não tivesse cortado e digitalizado num scanner de produção, que eu vou mostrar daqui a pouco, teria demorado bem mais, né? Mas algumas vezes não é possível. Parte da digitalização lá foi feita com esse scanner. Algumas obras não poderiam, né, ser cortadas. Então foi feita dessa maneira aí. Esse é um scanner de produção, tá? Nem sempre é usado scanner de produção. Quem mexe com obras raras, fique claro, a gente não usa esse scanner aqui. Mas em alguns casos, como foi o que eu contei, é possível usar o scanner de produção, né? O scanner de produção ele é bem rápido, você coloca as folhas soltas em cima, né? E liga ele, ele vai digitalizando, digitalizando, né? Então ele faz um trabalho bem rápido. Outra questão também, falando de scanner, são os softwares, né? Você tem que saber qual software, quando você compra o scanner, também é interessante fazer pesquisa do software, né? Esse scanner aqui ele pode ser alugado, então se você tiver feito a pré-digitalização, se você tiver feito todo aquele levantamento, inventário, souber exatamente o que você vai digitalizar, como que está o acervo, né? Se está sujo, se já fiz higienização, já arrumei, já preparei. Se você optar por fazer a digitalização, a própria biblioteca fazer a digitalização, é possível, por exemplo, arranjar fundos, alugar e digitalizar rapidamente. Então valeria a pena, né? Você não precisaria comprar um scanner desse. O scanner desse, a última vez que eu vi, estava US$ 30.000. É um scanner caro, né? Esse outro scanner, esse aqui vocês já devem ter visto, é um scanner planetário. Esse scanner ele é usado para obras raras também, né? Obras raras, por quê? Porque ele não fica em contato com o livro, né? O livro fica embaixo e é fotografado por cima, né? É um scanner, como eu disse, caro. É, tem que ser analisado, né? Depende do, do tipo de obra que você tem para ser comprado, para ver se vale a pena. Tem vários formatos, né? Nem todo scanner planetário ele é a zero, por exemplo, ele é de grandes formatos, né? Um scanner planetário de grandes formatos é bem caro, né? Mas algumas vezes é o que precisa ser comprado. Então, também é um tipo de scanner. Esse aqui é um scanner de grande formato também. Só que ele não é um scanner planetário, ele acaba sendo um pouco mais barato. Ele é muito usado para mapas. Eu cheguei a usar o scanner também. O problema dele é que, como vocês estão vendo aqui, você tem que colocar o mapa, no caso, enfim, o que vai ser digitalizado e ele vai passar, ele vai ter atrito com o scanner. Então ele tem que ser uma folha que esteja em boas condições. Se tiver em más condições, foi muito antiga, é bem possível que rasgue, né? Então tem que ser visto isso também. Mas tem essa opção. Máquina fotográfica, né? Teve o último trabalho que eu participei, que foi no museu, foi digitalizado algumas fotos, fotos bem antigas. E algumas fotos estavam em outros formatos, por exemplo, em vidro, tinha negativo, enfim, tinha vários, né?
E foi a opção que a gente fez foi para uma máquina fotográfica. Foi comprada uma máquina fotográfica, né, específica, né? Hoje eu não sei, mas imagino que esteja sido pago também mais de 30, 40 mil reais na máquina fotográfica. Tinha uma mesa dessas daqui, né, que é uma mesa já para esse tipo de trabalho, né? A máquina fotográfica é colocada ali e você vai fazendo como se é parecido como um scanner planetário, né? Você vai fotografando. Claro que o profissional tem que entender bastante de fotografia, porque aí já é um pouco mais complicado fazer esse tipo de trabalho. A pessoa que está fazendo a digitalização, ela tem que ter um certo conhecimento maior para usar o outro que tem software, etc, né? Mas foi feito e ficou muito bom, na minha opinião. Então é uma opção também. Foi perguntado no último no debate, né? Eu sei que alguém fez essa pergunta sobre o scanner 3D, né? Eu nunca trabalhei também com scanner 3D, eu não cheguei a ter nenhum projeto. Já conversaram comigo sobre querer fazer algum projeto, pegar algumas obras, né? E digitalizar 3D. Pela pesquisa que eu fiz, o scanner é muito caro ainda, né? Essas opções aqui são scanners mais simples, né? Ao lado direito tem essa moça aqui, ela tá com, parece que é uma arma de raio laser ali, mas é um scanner, né? Ela pega, ela circunda a obra, né? O busto, né? E esse scanner ele transforma isso no computador numa imagem 3D, né? Fica bom, né? Mas é um pouco complicado ainda para fazer numa biblioteca, para você querer digitalizar as suas obras, enfim, o que você tem lá. Outra opção aqui é um scanner bem menor, né? Você deixa o objeto no meio e ele faz ele circunda também. Ele, ele digitaliza e transforma esse objeto no objeto 3D, certo? Hoje é usado, esse scanner é bem usado nas impressoras 3D. Não sei se vocês já viram, mas é uma impressora bem interessante para você fazer cópia, né, de algum objeto. Você quer reproduzir esse objeto, você usa a impressora 3D, né? E você consegue reproduzir isso, né? Eu acho que mais no futuro a coisa vai ficar um pouco mais barata, vai ficar mais interessante. Bom, outra questão, né? Eu falei dos tipos de scanner, claro que tem outros tipos de scanner, né? Teria que fazer a pesquisa. Não falei de marca, porque muda, né? Eu não posso dizer marca tal, marca tal. Já trabalhei com algumas marcas, mas acho que aí realmente teria que ver no momento, né? Fazer uma pesquisa, pegar alguém que conhecesse, também tivesse uma certa experiência com scanner para fazer essa pesquisa. O importante é saber que existem vários tipos de scanner para determinados tipos de documentos. Isso que o bibliotecário tem que saber, eu acredito. Ele tem que saber que não é um scanner, né? Tem que saber que, bom, depende do que eu tenho, né? E a partir disso eu vou tomar a decisão. Configurar e testar o scanner. Essa é uma outra questão que é importante. O pessoal não tem muito isso, né? Você tem que chegar antes de começar o processo, você tem que perder um tempo para fazer alguns testes, né? Não é uma ciência exata. Você tem que pegar o material e tem que digitalizar uma vez, configurar, ver como é que fica, se vai ficar em preto e branco, se não vai, né? Por exemplo, uma tese. Uma tese muitas vezes é só texto. Ok, mas se tiver colorido, né? Se tiver, a gente fazia esse levantamento, quando a gente fazia a higienização, a gente já descobria se aquela tese é, tinha folhas coloridas, né? Já tinha alguma imagem e a gente fazia essa divisão, a gente deixava, ó, isso aqui é colorido, isso aqui não é. Era digitalizado de uma forma que era imagem colorida, né? E o que era texto era digitalizado de uma outra forma, até para ficar mais rápido no processo. E essas são questões assim que você vai descobrindo fazendo, né? Que cada material é diferente. Então você vai ter que ter alguém que conheça, que saiba, né? Trabalhar com scanner para poder fazer isso. Ou que teste, né? Também não é nada extremamente complicado, mas tem que ter o teste, tem que fazer esse teste. Aqui eu tenho um exemplo de uma página, não sei se vocês vão conseguir ver aí, né? Mas é que foi digitalizado. Eu peguei acho que aqui é uma dissertação
das piores, né, que eu, que eu digitalizei lá. As mais antigas, assim, ela não estava nem encadernada, ela tava com espiral, por isso que está esse preto do lado aqui, né? E uma questão que a gente tem que falar é assim, quando a gente começou a fazer o processo, o pessoal não estava muito acostumado a ver documentos digitalizados, né? Quando você cria um documento no Word, ele fica, né, perfeito, digamos assim. Quando é digitalização, ele não fica perfeito, né? Muitas vezes você vai pegar um livro e você vê que as folhas não são do mesmo tamanho, né? São livros antigos e trabalhou, né? Modificou. Se colocar uma em cima da outra, não é igual. Então, quanto melhor o teu scanner, mais perfeito ele vai ficar com a realidade, né? Mas nem sempre a realidade do documento ela é algo bonitinho, né? E você tem que conversar isso também. Você tem que saber, você tem que entender um pouco para você não cobrar, né, o que o que não está na realidade. Então até isso a gente teve que ver, né? Por exemplo, como fazer, vai editar ou não, né? Essa é uma outra questão. Isso dá para ser editado. Claro que isso demora e teria que estar na licitação, né? No caso de uma licitação. Ou se vocês estiverem fazendo isso na própria instituição, vale a pena editar? É possível editar, né? Modificar o documento, né? Vale a pena modificar o documento? Quando a gente entrou nessa discussão nesse projeto, eu trouxe algumas digitalizações que eu encontrei em algumas outras bibliotecas fora do país. Mostrei, ó, é assim, olha como eles fizeram aqui, também fica desse jeito, também fica dessa forma, né? Eles optaram por não editar, né? Claro que eles poderiam ter editado, mas acharam melhor não, porque o documento tem essa fidelidade. Bom, aqui é uma outra digitalização. Essa é do trabalho que eu falei que eu fiz com máquina fotográfica, né? Esse aqui era um negativo, a gente transformou positivo e fez a fotografia dele, né? Então, esse foi um trabalho no Museu da Imagem e do Som aqui de Curitiba, né? Foi, foi um trabalho interessante também. Só para mostrar mais ou menos o produto final aqui. Pós-digitalização, tá? O que a gente faz depois, né? O que é acabou, né, o processo, digitalizei, ok. A gente tem que pensar também, bom, para que eu estou digitalizando, né? Estou digitalizando para deixar em algum lugar, né? Estou digitalizando para deixar no, no, num software de biblioteca, no meu repositório, né? E eu tenho que saber como que eu vou deixar esse documento, né? Você tem a matriz, né? Esse tipo de informação é extensão de arquivo da matriz, por exemplo. Na minha opinião, teria que estar na política de preservação digital, né? Nem sempre a instituição tem a política de preservação digital antes de começar o processo. Muitas vezes não tem, né? Então, mas o certo seria essa discussão estar lá. Porque se você chegar para a empresa, por exemplo, contratar uma empresa, ela vai digitalizar com o formato que você quiser, né? Lá no Museu da Imagem e do Som, as fotografias elas tinham a extensão do arquivo RAW, que é uma extensão de arquivo máquina fotográfica, né? E aí eles iam deixar assim, uma extensão de arquivo que a resolução é muito boa, né? Então eles iam deixar assim. Quando eu fui chamado, quando eu já tinha começado, né? E daí eu conversei com o pessoal e falei, não, tem que colocar em TIFF, a gente tem que salvar esse documento em TIFF, né? Que é o mais aceitável pensando em preservação digital. Aí acabou que a gente fez o RAW, né, que foi, aí transformou em TIFF, né, não teve perda. Aí fizemos um JPEG, que foi para deixar na, na página, porque eles optaram por não deixar o arquivo para download, o arquivo principal, porque era muito grande. E ainda transformamos em PDF, né? Então foram vários arquivos. Entregamos para eles em vários formatos, né? E isso tem que ser pensado, né? Se na hora da digitalização você configurar o teu scanner para digitalizar e para sair JPEG, não tem como transformar em TIFF. Porque o JPEG ele compacta. Então eu não posso de um arquivo compactado transformar num TIFF, por exemplo. Então tem que ser do maior para o menor. Então, se você não pensa nisso, não, depois eu vejo, aí você tem que fazer de novo.
Então é interessante lá na pré-digitalização tomar né, pesquisar e ver não, qual é a extensão do arquivo, para que eu vou usar isso, onde que eu vou colocar, né? Conversão, né? É, quando você normalmente você vai digitalizar e vai estar em TIFF. Quando você digitaliza alguma coisa, ela vira uma imagem, né? Se você quer que essa imagem, se for uma imagem, se for um texto, você quer transformar esse texto, você quer transformar essa imagem em texto novamente, quer dizer, você quer chegar lá no PDF e fazer o procurar, né? Dar o Ctrl F procurar, você vai ter que passar um programa chamado OCR. Para quem ficar na dúvida com isso, depois eu passo um link que mostra o que é o pesquisável, o que é o não pesquisável, né? Mas para transformar um arquivo de imagem em pesquisável, você vai ter que fazer uma chamada conversão para que isso aconteça. Por que eu estou falando isso agora? Porque no primeiro projeto que eu trabalhei, que eu estava conversando com vocês lá, eles queriam que fosse pesquisável. Nem todo projeto de utilização eles colocam, eles transformam em PDF pesquisável. Por quê? Porque é muito demorado. Né? Se demora para fazer essa conversão, né? E isso foi colocado na licitação, a empresa não prestou muita atenção, falou, a gente faz, só que não era bem assim, era um pouco mais complicado. Eu tinha digitalizado lá, por exemplo, teses que tinham sido feitas em máquina de escrever, né? E quando você vai identificar um caractere de uma máquina de escrever, é complicado, ele não é tão fácil, né? Isso demorou, entendeu? Então a gente tem que saber também, a gente quer isso, não quer, se quer é a mesma empresa que vai fazer, é outra empresa, né? Para que seja bem feito, né? A empresa tem que estar lá, claro, se ela tem experiência nisso, ela sabe fazer. Então essa é uma outra questão que também tem que ser vista, porque isso leva tempo, né? Vamos ver aqui, ó, CR, né, que eu já comentei, que é essa tecnologia, então a gente tem que saber como é que funciona isso. Se a gente vai querer o documento inteiro pesquisável, parte do documento, né? Isso aqui é um exemplo que eu trouxe só para mostrar para vocês. Isso aqui é uma parte, né, de uma tese aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, que é muito difícil do ACR identificar isso aqui, né? Deixa eu dar né, esse tipo de impressão aqui, o ACR ele tem dificuldade para entender cada letra aqui. E daí o que ele faz? Ele passa, né? Então ele não consegue identificar. Então certas palavras você não vai conseguir recuperar. Então quando você está vendo o documento, né, dependendo do documento você já consegue saber, ó, esse aqui vai ter mais dificuldade, esse aqui não vai ter. Claro, aí teria que também fazer o teste do software. O que software que eu estou usando que tem o OCR? Porque o OCR é livre, né? Ele tem vários softwares. Você consegue hoje baixar na internet softwares que fazem isso. Agora, quando você está fazendo um processo de digitalização grande e está fazendo muita coisa, daí tem que ser um específico. Talvez você vai ter que comprar um software. Vou diminuir aqui de novo. Tá aqui. Bom, software, né? Existem vários softwares, né, para se trabalhar com digitalização. Né? Eu já usei esse Fine Reader, né? O pessoal aí do Bit usava o Paperport, né? Que também é muito bom. Para que serve? Você vai colocar para fazer essa conversão, para fazer a digitalização, para deixar tudo em ordem quando você está fazendo a digitalização. Existem alguns gerenciadores, né, chamados GED, que quando você contrata a empresa, ela já traz e já faz todo o processo, né? Aí no momento tem que analisar. A gente tem que saber só que tem que ter um software, tem que ser um software bom. Não adianta digitalizar e colocar numa pasta, porque a bagunça vai ser grande, né? A empresa ela tem que ter essa visão, ela tem que ter esse preparo, né? Então por isso é interessante cobrar da empresa que já tenha uma experiência, já tenha feito, caso, né, a ideia seja contratar uma empresa para fazer, já tenha experiência em digitalização em bibliotecas, que muda um pouco, né? Que normalmente o pessoal faz digitalizar documento, e documento é uma coisa, né? Documento de empresa, etc. Quando você vai digitalizar é, acervo de biblioteca é outra coisa, tese, dissertação, Brahara, enfim, é um outro feeling, né? Você tem que
ter um outro certo conhecimento, né? Aí aqui tem alguns softwares, né? A gente pode até depois conversar, se alguém tiver mais alguma opção de software, falar, acho interessante. Bom, a princípio o que eu queria falar era isso, né? Eu acho que agora a gente abre para algumas perguntas, né? Ok, está me ouvindo agora? Tô ouvindo. Bom, muito obrigado, Rafael. Eu acho que você mencionou muitas coisas interessantes que temos, acredito, interesse em saber um pouco mais. Algum comentário? Alguém que queira se candidatar para falar sobre isso? É só levantar a mão, por favor. Aqui em cima temos levantar a mão e nos diga sua opinião, o que vocês acharam e que assunto é o que vocês acharam mais interessante da fala do Rafael. Sim? Ok? Alguém? É só levantar a mão por aqui. Ok. João Andrade, vamos habilitar teu microfone. Pode falar. João? Alô, alô, João? Boa tarde, professor. Boa tarde. Pode falar. Boa tarde, professor Miguel. Boa tarde, professor Rafael. Eu Opa. gostaria de dizer que foi bem, muito interessante a sua palestra e bem esclarecedora as técnicas para se fazer. Realmente, para a gente que já está dentro desse universo, parece ser coisa simples, mas a gente realmente vê o pessoal de fora, tem gente que ainda não tem a menor noção dessas coisas que a gente fala hoje com tanta comodidade, né, professor Rafael? Eu acho que seu webinário vai servir muito para ajudar muita gente que não tem ainda uma afinidade com a preservação. Quando eu falei, ficou muito técnico, mas a sua visão está sendo bem detalhista, muito interessante. Eu gostei muito dos seus passos. Eu acredito que vai ser de grande serventia para ajudar muita gente. E quando, Obrigado pelas observações aí. Eu tentei também não entrar muito, porque tem muita questão técnica, né? Você que trabalha com isso, você sabe, o scanner, etc, né? Mas Exato, pelo menos o beabá, né? Para que a com certeza. pessoa, porque eu vejo que o bibliotecário muitas vezes ele é surpreendido, né? Alguém chega, não, vamos ter que digitalizar, a gente tem que fazer isso aqui. E aí é complicado, porque como começar, para quem que eu vou perguntar, né? Então, se ele tiver pelo menos um beabá do que é e saber da dificuldade, né, no caso, eu não vou contratar a empresa simplesmente, vou me preparar para fazer isso, eu acho que já é uma grande ajuda, né? E saber que Exato. tem que ter um profissional que tem um conhecimento, porque se você vai atrás das empresas, todas elas vão falar que fazem. Isso que é o Exato. complicado. Não, eu faço, né? Eu faço. Só que daí faz como, né? Depois a gente vê que não fica tão bom, né? Exatamente. Professor Rafael, eu queria fazer uma pergunta, posso? Pode? Claro. Eu vou até colar ela aqui. Quando o senhor falou no começo sobre o processo de higienização, como que se houver essa questão? A pergunta é exatamente essa. No processo de higienização, quando há uma marca histórica, como uma anotação do próprio autor em um papel dentro do livro, como que o senhor entende essa situação? Como é que o senhor trata isso? Veja bem, tem vários exemplos, né? Aquele exemplo que eu dei especificamente eram teses de dissertações, não chegavam a ser obras raras, né? Dissertação é Era uma, difícil. era, Isso acontece mais nas obras raras, exato. as obras raras eu acredito que tem que ser mantido. Mesmo na tese de dissertação, a gente teve uma Mas o senhor discussão, né? digitaliza junto. O que aconteceu? Como não foi feita essa pré-digitalização nesse projeto, né? Eu entrei nesse projeto quando ele já estava andando, né? A coisa já estava funcionando. E eu não consegui fazer essa pré-digitalização, não consegui fazer todo esse preparo, né? Por isso que eu Ah, até bato muito e deixo claro, tem que ser feito, né? A gente só aprende, né, sofrendo um pouco. E quando chegou, a gente estava no meio da digitalização e começou a aparecer lá um determinado anos, né, que tinha, e começou a aparecer uma situação dessa. O que foi feito? Foi levado para a direção da
da biblioteca e foi discutido, né? Foi, ó, o que que vocês acham? Né? A gente que chegou, ó, o que que vocês acham? Eu estou encontrando esse tipo de coisa aqui, né? Só que nem sempre a pessoa que está fazendo a digitalização, né, sabe isso, né? Se tivesse uma Exato. pessoa da informática, lá ia digitalizar e pronto, né? A gente só ia ver depois, né? Mas como Ah, bibliotecário, né, eu questionei. E daí algumas coisas foram apagadas, algumas coisas eles digitalizaram e a gente só sinalizou. Eu não sei se eles colocaram isso online ou não, né? Aí ficou a cargo deles, né? Mas entendi. é uma questão a ser discutida, né? Com certeza. Obrigado, professor. Ótimo. Nada. Bom, eu depois disponibilizei essa imagem de um texto de alguns anos atrás sobre o fluxo da digitalização e, se vocês podem ver nele, ele está tratando toda essa parte de etapas da digitalização. Foi o que o Rafael nos falou há pouco tempo agora, né? Eu queria saber do Rafael como que você vê a parte de decisão das instituições com relação à preservação digital. Quando eles não estão colocando nesse fluxo a possibilidade desse material ser acessado e ser usado no futuro. Pode repetir um pouquinho que está difícil de escutar, professor. Peraí, vou te dar o áudio. Basicamente, o que estava querendo falar era de que na digitalização comum que a gente conhece, né, as empresas, as próprias instituições, quando eles fazem isso, eles colocam todo um fluxo, mas é um fluxo que é mais técnico, mais de atividade prática, mas não colocam nesses planos de digitalização o que seria antes a decisão necessária para que se pense na preservação digital desses conteúdos digitalizados. Ou seja, como você sabe, né, a preservação digital não é apenas uma coisa tecnológica, é uma coisa de gerenciamento, de gestão. Em que momento tem que entrar a preservação digital quando se tem um projeto de digitalização? Bom, na minha opinião, era interessante que a biblioteca, ela, a partir da hora que ela pensa em digitalizar, ela teria que, no mínimo, fazer uma pesquisa e começar a escrever a política de preservação digital. Porque existem algumas coisas que não dá para pesquisar enquanto estiver fazendo, como eu comentei, um exemplo simples, né? A extensão de arquivo que eu vou usar na minha digitalização. Se eu optar pela extensão errada, se eu fizer, por exemplo, JPEG, não tem volta, né? Eu digitalizei de uma forma que não garante a preservação daquele arquivo. Então, na minha visão, seria interessante que o começo a gente já tivesse primeiro a política, né? E depois também pensasse na questão tecnológica, porque eu vejo algumas instituições, universidades grandes, né? Só que, enfim, tá difícil, né? Porque tá faltando dinheiro no país aí, mas não tem, estão fazendo a digitalização e não tem, por exemplo, um servidor adequado, estão salvando num HD, né? Num HD externo, quer dizer. É claro que a gente sabe que isso é a realidade, é o que está acontecendo, mas não deveria, né? Porque isso pode ser perdido, né? Todo aquele trabalho feito pode ser perdido. Então, respondendo, eu acredito que até antes da digitalização vem a política de preservação. Exatamente, nisso concordamos. Basicamente também porque envolve um assunto muito delicado, que são os direitos autorais. Ou seja, a biblioteca, o arquivo que tem algum material histórico raro, né, ele tem que lidar também com os direitos autorais, para saber que material pode ser digitalizado e pode ser usado, né, através do sistema que vai ser acessado. Toda a parte também da obsolescência tecnológica, isso teria que entrar também no projeto de digitalização. A parte que todo mundo se preocupa, mas já existem algumas soluções, que é o tamanho dos dados, o tamanho, o tipo de documento. Então, não sei, se alguém tiver alguma outra pergunta relacionada com isso, poderia conversar, falar agora, por favor? Sim, é só levantar a mão. Sim, sim, Catarina, exatamente. O direito autoral
ele é uma matéria importantíssima, envolve ao bibliotecário, ao arquivista ou ao pessoal que vai fazer a digitalização, tem que ter uma permissão prévia do trabalho da digitalização dos autores que estão sendo considerados, né? E existem essas preocupações, são desafios em realidade. Alguém mais quer fazer algum comentário? Caterina, por favor. Sim? Agora, isso. É que, na verdade, pela lei do direito autoral, nem a digitalização seria possível, porque a troca de formato já seria proibida, né? Porque ela é muito restritiva, essa lei. Então, mesmo que para preservação, ela seria proibida, a digitalização, sem autorização dos autores. Mas existe uma fase de seleção, né? De seleção, que dentro do projeto de digitalização, você teria que criar os critérios para fazer esse tipo de digitalização, no qual entraria só material com autorização de autor, né? Por exemplo. É isso que a gente faz, a gente só digitaliza com autorização do autor. Exatamente. Agora, vocês estão pensando também nessa parte da mudança de formatos, quando se faz essa copyright, né? Se avisa aos autores que esses dados ou esse material vai ser convertido em formatos de acordo com a necessidade tanto dos usuários quanto do sistema, né, que está sendo usado? Sim, a gente pede a autorização para digitalização, porque o exemplar, por exemplo, que está na biblioteca é um exemplar em papel, físico. Então, a gente entra em contato com os autores, né, para fazer esse acervo retrospectivo. E a gente pede a autorização para digitalização, especificamente. Agora, não fica um pouco limitado a digitalização a um formato imagem apenas? Não seria necessário colocar também especificações para outros tipos de formatos já desde o início desse período de autorização? Pois eu acho que até sim, acho que seria necessário também pedir, porque a gente não sabe se não vai precisar de outros formatos, né? Então a gente faz hoje em PDF pesquisável e tal, mas pode precisar da imagem de preservação apenas. Né? Quer dizer, além do PDF pesquisável, né, de acesso, também de uma imagem de preservação, alguma coisa assim. Sim, bom, não sei, Rafael, o que você acha dessa parte, ou seja, de como se faria uma digitalização para a preservação sem ter como determinante apenas a parte tecnológica, ou seja, que se separe a necessidade real de preservar o documento de que apenas um sistema nos está dizendo como deve ser feito, entende? Você acredita que existe essa possibilidade? Não sei se eu entendi, mas você está falando a realização do projeto sem a questão tecnológica? Sim, ou seja, você fazer a parte de especificação dos critérios de digitalização, mas colocando a possibilidade de mudança tecnológica, tanto de software, de hardware ou de formato, e que isso fique claro para fins do projeto de digitalização, não apenas para um acesso hoje, sabe? Aí que entra, aí eu acho que seria colocado na política, né? A política de preservação, que daí teria que ter lá alguma coisa. Quando foi alguns projetos que eu participei, essa foi a questão que mais foi complicada, né? Por exemplo, digitalizar, não digitalizar, a gente tem eles ficaram com medo também, né? Como era tese de dissertação, né? Você tem uma autorização, mas tem uma autorização para deixar na biblioteca. Você não tem especificamente uma autorização para disponibilizar. Como que eles fizeram? Eles colocaram um diário oficial que iam fazer isso e falaram que qualquer pessoa que não quisesse que teria que se manifestar, teria que ser o contrário. Né? Se a pessoa, se eu não quero, eu não quero que a minha tese esteja lá no online. Ok, então você vai entrar em contato e a gente vai tirar. Até onde eu sei deu certo, não deu, assim, não deu nenhum problema, né? Mas depois a gente até conversou e modificou a política da biblioteca e quando hoje eles entregam a tese de dissertação, eles já assinam um documento dizendo que eles vão deixar. E se não, tem que dizer o porquê.
por exemplo, patentes, né, que vai ser criação de patentes, alguma coisa assim. Então, essa talvez seja a parte mais importante mesmo, né, da digitalização, são os conceitos, que é a política, né, porque a tecnologia ela muda. A tecnologia a gente sabe que muda. Agora, uma coisa interessante é de que também a parte dos metadados de preservação começam também na digitalização. Ou seja, acho que o digitalizador tem que ter consciência de quais são esses metadados que no futuro vão ser necessários para conhecer e para saber como foi feito o processo em 100 anos atrás, por exemplo, né? Então, não sei se você já viu algum trabalho sobre os requisitos de metadados na digitalização. Não, eu até aprendi a fazer isso, né? Tem alguns softwares que fazem isso, né? Que você consegue inserir no PDF, enfim, né? Mas nunca vi, também nunca foi questionado. Na verdade, assim, a preservação digital já é complicado quem se preocupe, né? Eu sinto que nem todo mundo sabe o que é preservação digital. Se fala preservação digital, eles acham que é backup mesmo, né? Para falar de metadados, assim, então, eu pelo menos nunca me foi questionado nesses projetos, né? Eu já até comentei nesse das imagens, no Museu da Imagem e do Som, eu gostaria de ter feito, eu comentei com eles, porque os metadados nesse contexto seriam interessantes. Eu acho que seriam até mais interessantes que das teses e dissertações. Mas não estava, como era a licitação, não estava previsto, né? E daria trabalho. Então, Acredito que não deu para fazer, infelizmente. acredito que realmente, ou seja, existe sim uma diferença bastante grande no caso dos materiais nascidos digitais, né? Porque os que nascidos digitais eles já são mais fáceis de criar esses metadados automaticamente, poderia É. ser. Mas nós que não foram nascidos digitais, eles têm toda uma definição que é prévia e depende da instituição. Os arquivistas, por exemplo, eles têm já toda essa preocupação antes de digitalizar um documento oficial, um documento como se diz, válido, né? Por isso que Uhum. acredito que existe uma diferença entre biblioteca e arquivo no momento da digitalização. Alguém se interessa por essa área de digitalização aqui, além de vocês? Conhecem alguém? Eu gostaríamos de conversar mais com eles, tá? Ter mais informação sobre isso. Temos opa, apareceu um barulho aqui. Temos um grupo de pesquisa, uma linha de pesquisa na Cariniana especializada na parte de digitalização. Se vocês querem participar, é só mandar uma mensagem para cariniana@ibict.br, ok? Bom, sim, Catarina nos está falando, né, dessa parte do autor para permitir a digitalização reflexiva. Acredito que sim, são assuntos bastante interessantes. Rafael, gostaria de falar uma última coisa para fechar nosso debate de hoje? Bom, queria agradecer a todos que participaram e dizer que eu tô começando a escrever alguma coisa, né, que eu estava falando com o Miguel sobre digitalização, e o que vocês tiverem de questionamentos, né, tanto se vocês puderem dividir, tiverem questionando pré-digitalização, digitalização, pós, alguma coisa que eu não falei, seria interessante que mandasse. Porque eu gostaria de depois produzir algum documento que tivesse pelo menos fazer um checklist para a gente poder publicar isso. Então, assim, o mínimo que você tem que prestar atenção, que você tem que ver, que você tem que analisar, para poder fazer o processo. Meio que, digamos assim, ajudar aquele que ainda está meio cru, o bibliotecário que ainda não está sabendo como fazer, seria interessante. Eu acho que os questionamentos de vocês, que um ou outro que está passando por isso, seria interessante. Certo. Ok, Rafael, muito obrigado. Agradecemos muito a tua colaboração nesse debate. Esperamos conseguir continuar ouvindo mais sobre esse assunto. A apresentação do Rafael vai estar aqui agora, também disponível novamente para todos. E vamos a terminar aqui esse debate, agradecendo a todo mundo por estar aqui com nós. E qualquer dúvida, qualquer sugestão também de tema para nossos futuros debates online, estamos à disposição de vocês, ok? Ok? Muito obrigado, Rafael, de novo, e esperamos vocês no próximo debate, que vai ser à distância, desde Paris. Um abraço a vocês. Até mais. Tchau para vocês.
Uhum.